Bem, estou imensamente feliz porque meu país, minha seleção, avançou para as quartas de final desta Copa do Mundo. Também tenho uma sensação de tristeza pelo Cristiano, como não poderia ser diferente. Eu disse antes desta partida, é uma pena que hoje tenhamos cruzado com o Cristiano. Eu não queria, esse é aquele encontro que você nunca quer ver, que ele avançasse até onde pudesse, o mais longe possível, desde que não se cruzasse com a Espanha, aconteceu e pronto. Isso vai ser uma pedreira, está claro, porque são duas seleções meio espelho, embora eu ache que a Espanha fazendo isso é melhor que Portugal. É melhor que Portugal. Que Portugal possa ter, talvez, melhores individualidades ou caras que talvez possam resolver mais o jogo para você em um determinado momento. Eu também acho, mas até todas as que estão agora. França, a própria Noruega com Haaland, assim, a Argentina com Messi, que tem essas individualidades que já, mas é que a Espanha, pessoal, eu durante essa semana falei muito sobre isso e até coloquei um texto de um cara que explicava perfeitamente no X. Cozinha o jogo, sufoca o adversário e é muito segura na defesa, sem sofrer gols até agora. Eu sei que muita gente pode achar isso chato. Claro, se do outro lado você tem uma seleção como a portuguesa, que joga algo muito parecido, então é claro que você pode ter um jogo de 0-0, zeroísmo, 0-0 até praticamente o último minuto. E foi isso que aconteceu. Mas o jogo foi melhor do que outros empates. No ano passado, na Nations League, Portugal ganhou porque forçou os pênaltis, e aí, se hoje eles tivessem forçado os pênaltis, a gente teria perdido. É que em pênaltis e em momentos decisivos em que homens se destacam, eu acho que aí eles podem ganhar da gente. Agora, se o jogo acontecer do jeito que a Espanha quer, e durante alguns momentos da partida não foi assim, mas na maior parte do tempo, sim. É muito difícil que essa seleção espanhola perca. Muito difícil. Porque ela cozinha o jogo até o final, porque ela trabalha isso melhor do que ninguém. E é isso que eles fazem. Foi como na Alemanha, naqueles quartos de final, especialmente no fim do jogo. Foi bem mais complicado do que este, porque a Alemanha reagiu ainda melhor do que Portugal reagiu hoje, com o pouco tempo que tinha, porque aquele foi nos acréscimos, né? O gol de Miquel Merino mostra que a Espanha tem muitos recursos e praticamente todos jogam da mesma forma. Agora, vamos citar nomes específicos. Sim, vou falar de Lamine Yamal, que para mim não está bem, considerando o nível que pode mostrar. Mesmo assim, se um marciano chegasse hoje, veria Lamine Yamal num dia ruim. O que ele pensa é, o garoto não está acertando, mas tem potencial, né? Pois é isso, e isso não pode ser. Mas a Espanha, coletivamente, é tão boa, 35 jogos sem perder, aliás, e talvez seja o 36º, é tão boa que nem se percebe quando tem jogadores específicos que não estão bem. Sim, percebe-se quando os do meio-campo estão muito mal, mas não é o caso do Rodri. É que o Rodri melhorou muito desde o primeiro dia contra Cabo Verde. Muito mesmo, muito. Pedri, no entanto, para mim não esteve bem, mas também não foi desastroso. Há certos domínios de bola, decisões do Pedri, imprecisões e tal, que não é o que ele poderia ser. Acho que as substituições foram muito bem feitas, ou seja, no final das contas, ter gente como Fabián Ruiz e Miquel Merino sem usá-los durante o jogo é uma tolice. Você tem que usá-los, apesar de que até foi mais tarde do que eu pensava. Mas esse cara está tocado por uma varinha mágica, mágica, Miquel Merino. E entendi perfeitamente que Luiz de la Fuente o levasse para a Copa do Mundo, mesmo tendo perdido a última parte da temporada. Ele chegou em cima da hora após uma lesão complicada de 3 ou 4 meses. Mas é que esse rapaz não para, isso é que nem titular ele é. Miquel Merino, que poderia jogar perfeitamente. Eu prefiro ali o Dani Olmo, porque o Dani Olmo é o único elemento ali no meio-campo da Espanha que joga entre as linhas. Que é venenoso, que acelera tanto com a bola, quando ele recebe ali em zonas indetectáveis, como ele habilita os companheiros para romper linhas e para dar um pouco de verticalidade a um futebol que de início é horizontal e que depende muito, e de fato, da inspiração desses homens que podem aparecer ali, nessas zonas indetectáveis, e depois dos seus pontas. Essa Espanha ainda jogaria melhor se Nico Williams estivesse bem,
se tivesse um ponta confiável. O caso de Baena, que não está jogando mal, acho que é um jogador que entra mais pelo meio. Olha, não está jogando mal. A Espanha é assimétrica porque Cucurella avança mais do que Pedro Porro, porque pelo lado do Pedro Porro está Lamine Yamal, que fica colado na linha lateral e parte para cima. E pelo lado do Cucurella está Baena, que não chega até a linha de fundo. Olha, ele não fica colado na linha lateral e por ali joga diferente. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Já estou vendo muitas críticas a ele, e são muitas críticas a ele, e eu entendo. Tem que levar uma coisa em consideração. Por ele, não por quem diz, olha, ele está ali. Tem que levar uma coisa em consideração. Eu, até mesmo por ele. Ou seja, não por quem diz, olha, tem figuras brilhando ali e você não. Eu sempre pensei o mesmo. O fato de que Mbappé, Haaland e Messi tenham 7 gols e Lamine Yamal não, tenha só 1 e não esteja brilhando tanto, para mim não é algo que me preocupe. Por 2 motivos. Primeiro, esse garoto tem 18 anos. Se já estão cobrando isso dele, é problema dele ou de quem fez ele acreditar nisso. Agora, ele tem que ser titular na Espanha como ponta? Sim, porque não vejo um ponta-direita melhor na Espanha, com a qualidade e potencial dele. Claro, ainda tem muito a evoluir. Mas eu não vejo que esse garoto precise se comparar agora com Messi, nem com Mbappé, nem com Harry Kane, nem com Haaland. Eu realmente não vejo necessidade. Ele tem 18 anos. Quando tinham 18 anos, não eram comparados às estrelas do momento. Não sei se me explico. E além disso, porque eu acho que a Espanha também não joga desse jeito. Pelo que eu disse no começo, a Espanha joga como um coletivo, um time que não se entrega facilmente. Nos 90 minutos da partida, estive ouvindo a narração aqui do Jaime Macias. Alguns de vocês devem conhecê-lo porque ele colaborou lá com Iñaki Ângulo no canal dele. Jaime Macias era meu colega na Bein Sports. Ele é um dos melhores comentaristas de futebol. Comentaristas, não narrador, que eu já conheci, além de ser um bom amigo e um grande cara. É um cara que vê o futebol de uma maneira especial e dá muito contexto. E ele estava dizendo no final, a Espanha está fechando melhor, a Espanha está terminando melhor. Por isso, a gente começa a sentir isso. Mas o problema é que, além disso, ele sabe explicar muito bem, né? E, bom, é isso. É por isso que eu digo que o Lamine Yamal não é tão necessário, ou não é tão necessário, que um jogador, principalmente do perfil dele, precise se destacar para que uma seleção assim avance. O importante é a sala de máquinas. O importante é que os de trás estejam seguros. E eles estão. E quem puder pensar que o que a Espanha fez hoje, em termos de jogo, foi um retrocesso em relação à Áustria, está enganado, porque a Áustria não é a mesma seleção que Portugal. É que Portugal ia te dar muito trabalho. Portugal é um grande time, mas um grande time mesmo. Não foi bem nesta Copa do Mundo? Não foi bem. Vejo imagens do Cristiano Ronaldo chorando e encerro o vídeo com ele. A saída do Nuno Mendes foi crucial após a lesão, pois o Lamine Yamal só havia passado por ele uma vez. Nuno Mendes ainda acertou uma bola na trave, que desviou na cabeça do Pedro Porro na melhor chance de Portugal. Depois teve outra do Cristiano e o Unai Simon fez uma grande defesa. Mas também não assustaram muito, chegaram com algum perigo. Com mais perigo do que a Áustria no outro dia, com certeza. Mas as chances mais claras foram da Espanha. Ou seja, Mikel Oyarzabal, aquela primeira chance, me deixou mal. Porque eu pensei, se esse é um jogo de detalhes em que um 1-0 contra Portugal, era o que eu esperava. 1-0 contra Portugal. Só não achei que seria nos minutos finais, quase me matou do coração. Quando Mikel Oriol Oyarzabal perdeu aquele gol, hoje não foi bem com a bola. Sem a bola, ele é um cara que se movimenta muito bem. Mas com a bola, não foi bem. Teve uma das últimas jogadas antes do gol em que, poxa cara, chuta, bate na bola. Ele parecia mais preocupado em passar para Ferran Torres ou Lamine Yamal. E às vezes parece um jogador sem muita importância. Mas depois, ou ele aparece de fato com a bola, ou faz um jogo sem a bola, que só os treinadores e quem entende mais de futebol conseguem perceber. E bom, o comum dos mortais diz, e esse aí? Por isso, Mikel Oyarzabal. E além disso, pelo seu perfil humilde e tal, jogando um pouco mais recuado, sem querer ser estrela, acaba passando despercebido. Mas é um grande jogador. Hoje não foi o dia dele. Mas não importa. Na Espanha não faz diferença se Mikel Oyarzabal não está num bom dia. Entre esse cara e quem estiver bem. Não importa se Lamine Yamal não está num bom dia. Entra Ferran, aliás, Ferran, que foi quem deu o passe para Mikel Merino.
e ele está melhor do que vinha estando nas últimas partidas, quando entrava como substituto. Ele está obcecado com o gol. Bom, não precisa ficar obcecado com o gol. Tem que se preocupar, sim, em ser perigoso, e hoje ele foi perigoso dando o passe para o gol de Miquel Merino. Bom, eu estou extremamente contente. Acho que isso era um obstáculo para a Espanha, especialmente nas Copas do Mundo. Desde 2010 não chegava às quartas de final. Agora venceu 2 eliminatórias seguidas. Lamento que este ano tenha tido 16 avos de final, mas serviu para a Espanha ganhar embalo, ritmo e virar mais time. Insisto, quem acha que hoje a Espanha não jogou igual ao outro dia é porque enfrentou Portugal. Dominar os jogos, sufocar o adversário e manter tudo sob controle raramente traz problemas, exceto uma bola na trave ou algum lance perigoso. Mas foi o time que menos correu perigo na Copa do Mundo. A Espanha, podem dizer que foi contra Cabo Verde, mas não concordo. A Espanha enfrentou adversários de peso e difíceis. Esse Uruguai não é tão difícil, mas pelo menos tem nome. Porque se compararmos com a Argentina, é outra coisa, e com alguma outra seleção, o Uruguai. A Áustria vivia seu melhor momento em anos. E tem Portugal, que tinha tudo para ganhar a Copa do Mundo. Portugal, para mim, tem nível para ganhar a Copa do Mundo. E agora, Cristiano? E Cristiano, deixa eu ver, vou procurar aqui alguma coisinha do Cristiano, que imagino que já deve estar por aí. Me dá uma pena horrível, de verdade. Me dá uma pena horrível ver o Cristiano, tem uma imagem aqui do Cris chorando. E, bom, enfim. Ele disse ontem que seria sua última Copa do Mundo. O que? E aí, ele dizia que tinha um bom retrospecto contra a Espanha, ou seja, é verdade que os jogos contra a Espanha tinham sido relativamente bons para ele. Ele tinha perdido naquela semifinal da Eurocopa de 2012 nos pênaltis e tal, mas ganhou da gente na Nations League no ano passado. Ganhou da gente em um amistoso, que bom, amistoso conta pouco, né? Mas fez gols e tal em 2010. Olha, esse também não estava tão assustado, o Cristiano, de enfrentar a Espanha porque sabia que o time dele é meio bobo, espelho, e que conseguiria controlar a Espanha como no ano passado e depois aproveitar o momento. Concordo com Jaime Macias, da Telemundo, que Portugal fez bem em não depender tanto de Cristiano. A ideia era que ele participasse menos do jogo e na área surgisse como uma aranha. É para isso que, com todo respeito, o Cristiano serve mais hoje. E isso ele nunca perdeu. No ano passado, na Nations League, Cristiano apareceu rapidinho na área, empatou o jogo e depois Portugal levou aquela competição. Nos pênaltis, acho que o Cristiano também marcou naquela disputa. E hoje? Pois é, ele não apareceu, mas dizem que é porque os companheiros não o acham. Nos primeiros jogos isso era verdade, mas ele já tinha feito 3 gols. A Espanha impede os companheiros dele de achá-lo? E hoje, quem entende de futebol viu isso e entendeu, e quem não entende vai reclamar e dizer que a Espanha é horizontal e que é o jogo mais chato e que não vale nada. Vale empanada e não sei o que e tal, e que são do Barça e essas coisas, né? Que muita gente vai escrever, e bom, é isso, força para todos. Sinto muito pelo Cristiano que está deixando a Copa do Mundo, que está deixando a seleção dele, né? Que ele vai continuar jogando para chegar ao seu gol, 1000 e tal, e que a gente gosta muito dele, e que foi maravilhoso tê-lo visto jogar no Real Madrid e tê-lo visto jogar por Portugal. Comemorei a Eurocopa de 2016 como se a Espanha tivesse vencido. Juro, e também a Nations League do ano passado. Não tanto, porque a Espanha não ganhou, mas a anterior comemorei. E bom, pelo menos com a seleção dele, ele ganhou, faltou a Copa do Mundo. Sinto muito que a Espanha tenha sido a vilã agora por ter cruzado o caminho dele. Mas, galera, é que o futebol é assim, então é isso. Força a quem ama o Cristiano como eu, mas não é espanhol. Queria que o português ganhasse. O que vocês querem que eu diga? Espero que ninguém se irrite comigo. Só faltava essa. Ah, não me sacaneia. Bom, é isso. Tudo de bom pra vocês. Deixem um like. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, por favor. Comentem, compartilhem. E a gente se vê no próximo hype do vídeo. Por favor, isso ajuda muito. E vou pedir uma coisa. Muita gente dá dislike porque não gosta do que eu digo. Ou seja, beleza, vamos lá, obrigado. Vai ter gente que vai fazer isso, mas também tem quem não consiga. Tem gente que não dá para controlar. Nos vemos depois. Tchau!